Jingle bell, Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Deve Samurai. Hoje eu tô com esse cara, que é um cara que eu já conheço há algum tempo, é um cara que... Desde quando a gente se conhece? Antes da faculdade. É, deve ser, mas a gente até se perdeu no tempo. Eu sei que a gente começou a faculdade de Engenharia da Computação em 2001. A gente terminou a faculdade juntos ali em 2006, 2007, eu não lembro bem quem terminou primeiro, enfim, mas isso não interessa muito. Mas hoje eu tô aqui para contar a história desse cara, e esse cara realmente ele merece aí o troféu Deve Samurai, porque o projeto que ele fez eu acredito que não é para qualquer pessoa, e daqui a pouco você vai descobrir. Primeiro eu vou deixar um espacinho nesse vídeo para o Thiago se apresentar. O Thiago é engenheiro da computação, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês nesse mesmo vídeo o projeto que esse cara fez. Fala um pouquinho aí, Thiago, de você. Olá pessoal, sou o Thiago, como o Felipe falou aí, engenheiro de computação atualmente, fui técnico de informática antes e programo desde que eu sou gente, digamos assim, mesmo antes aí de começar profissionalmente eu já brincava. Hoje passei por todas as linguagens aí, tanto de baixo nível e alto nível, trabalhando muito com web, fiquei muito tempo trabalhando para a internet. E sou hobbyista em microcontroladores, gosto muito de trabalhar com microcontroladores, programar para microcontroladores e fazer algumas brincadeiras aí, que daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes. Legal, então o Thiago deu uma pequena introdução e eu trabalhei com esse cara, estou trabalhando com ele desde 2001, a gente está trabalhando agora uns projetos juntos já, a gente já está no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, muito legal, eu confio muito no Thiago, realmente ele é o nosso braço esquerdo ou direito, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, na programação. Mas hoje eu estou para apresentar, como eu comentei para vocês, esse projeto. Eu gostaria que o Thiago falasse um pouco mais e contasse um pouco mais a história desse projeto, só para vocês entenderem um pouco mais o contexto. Thiago, conta mais um pouquinho o que é esse tal projeto que a gente está falando desde o início desse vídeo e como nasceu esse negócio. Conta mais um pouquinho para a gente. Bom pessoal, o projeto em si são as luzes de Natal da minha casa. Por mais que vocês pareça brincadeira, é um projeto. Só que esse ano elas são computadorizadas e sincronizadas com a música. Então elas são um pouquinho diferentes do que todo mundo já está acostumado por aí. Mas vou falar para você, eu não comecei com isso, né? Isso não começou do jeito que está, daqui a pouco vocês vão ver. Tudo começou com isso aqui. Isso aqui você não vai saber o que é, mas aqui ó, uma espécie de uma tomada. Isso aqui basicamente, ó, você pega lâmpadas convencionais, essas aqui são de abajur, ó. Você acende na cor que você quiser, liga a tomadinha dela aqui e se você deixar na tomada, ela começa a piscar. Ela acende e apaga, acende e apaga. E é assim que meu pai lá para os meados de 1990 iluminava a minha casa com a luz de Natal, usando essa tomada que ela é conhecida como tomada pisca-pisca. E é claro, né, o Thiago, vamos dizer assim, é o... no bom sentido, um nerd de carteirinha, assim como eu também sou, a gente fala, bate no peito com muito orgulho, e é óbvio que ele não parou por aí, ele continuou evoluindo, não ficou, obviamente, não enfeitou só a casa dele atual com essas lampadinhas, né, de abajur, mas ele foi mais pra frente. Quando eu conheci esse projeto, a primeira vez que eu bati o olho nesse projeto, eu tomei um susto, porque tava ali uma placa com um microcontrolador. Que microcontrolador que era, Thiago? Era um Motorola ainda, um Freescale 98HC da Freescale 904, acho. HC 904. Só ele lembra, porque eu não lembro muito bem. Isso. Enfim. É da Motorola. Atualmente era uma divisão de controladores de chips, 6 integrados, enfim, da Motorola. Que hoje ele vendeu para a Freescale, que atualmente produz esses chips. Eu tenho todas as plaquinhas aí que eu trabalhava, mas era para passar tempo, eu usava elas como para construir, abrir, apagar a luz, fazer coisas do tipo. Bom, enfim, eu vou deixar o link também debaixo desse vídeo, do site do Thiago, os contatos dele, porque daí se vocês se interessarem, o Thiago pode conversar depois um pouquinho com vocês, via e-mail ou qualquer outro e-mail. Sem problema. Sem problema. Então, quando eu vi esse projeto, eu tomei um susto, eu vi todo aquele protoboard, todas aquelas coisas lá, aquele microcontrolador, eu também sempre gostei, como vocês sabem, eu trabalhei no INPE, sempre achei muito interessante isso daí. E nessa época, como é que eram essas luzinhas, Thiago? Você controlava com pisca-pisca, tipo, convencional, né? Aqueles que a gente tem em casa. Atualmente era pisca-pisca daqueles que você só acende, ele é amarelinho, né? Só acende e apaga, a tira inteira, enfim. E se você deixasse ele na tomada, ele acendia, ele ficava por conta própria, né? Na verdade tem uma lâmpada especial, que é a primeira de todas, que fazia ela acender e apagar, que era o mesmo princípio da tomada, só que estava dentro da primeira lâmpada.
E daí quando eu vi esse projeto, o que aconteceu? Eu vi, daí a brincadeira do Thiago começou a ficar mais séria, porque ele usou esse microcontrolador, daí ele começou a ligar esses pisca-pisca na sequência, daí que ele começou a colocar nas bordas da casa dele, tipo no portão, na borda do telhado, e começou a dar um contorno na casa dele. Foi aí que, como é que aconteceu, Thiago? Como é que você deu esse salto? Que eu digo assim, tipo, foi um salto 10x, quântico. Ele começou fazendo isso, e daqui a pouco ele começou com uns papos estranhos lá, agora eu tô fazendo com uns LEDs diferentes, umas fitas diferentes. Começou a mostrar algumas pesquisas, porque a gente trabalha todo dia junto. E como é que foi, Thiago, esse salto, assim, vamos dizer assim, desde quando você começou a imaginar que você podia agora usar uma tecnologia um pouco mais diferente? Então, como eu disse, faz desde 1990 que a gente usa decoração aqui para casa. Aprendi até com meu pai falecido. Mas aí depois disso eu comecei a migrar pro LED normal, amarelinho. Depois começou a chegar os LEDs coloridos. Estou falando para você 90, 95, 2000, 2005. A linha do texto, bom. Uma linha de 20 anos aí ou mais, então, né? Uma coisa que eu já quero começar a destacar com você, para você que está aí querendo aprender programação, o cara tá aí, eu quero entrar nessa área de programação e quero ter um resultado como o Thiago teve amanhã. Bom, você já sabe que tem muito trabalho. Você pode ter amanhã, mas você precisa todo dia ficar fissurado 12, 15 horas por dia, que obviamente não é saudável. Então você começa a perceber que aí a gente já tem um primeiro, vamos dizer assim, princípio samurai, que é aquele cara que começa a fazer alguma coisa, começa a fazer bem feito e não desiste. É o cara que começa, de fato, a exercitar todo dia, ou no caso do Thiago, todo Natal, né, Thiago? E aí as luzinhas foram mudando, depois eu peguei essa primeira lâmpada que fazia piscar, eu desliguei ela. Eu queria assim, eu quero controlar por conta própria a ordem e o tempo que ela vai ficar acesa ou apagada. E aí que começou o problema. Tudo partiu, eu só quero controlar a sequência que pisca. Só que esse só quero envolve muito estudo, muito conhecimento para conseguir controlar a primeira lâmpada. Nessa área da exata, assim, porque a gente tem um mentor, o Fausto, que ele sempre comenta o seguinte: o que move o mundo são as perguntas. Daí o Thiago fez a pergunta certa. Como que eu consigo, né, fazer controlar certa coisa, a sequência, controlar a sequência. Daí a hora que ele começou a estudar e, enfim, não parou por aí. Aí, depois disso, deu certo, eu consegui acender e apagar usando um transistor, um pouquinho de eletrônica e o controlador. Então, o controlador dava um sinal de 5 volts, o transistor chaveava, tinha um relé desse de seta de carro. Quando você liga a seta do carro, faz tic-tic-tic, aquele barulho lá de um relé. É um relézinho. É um relé que faz a bateria fazer acender a lâmpada da seta. O que eu fiz? Eu usei o mesmo princípio, só que eu coloquei o comando eletrônico. Eu fazia acender na hora que eu queria. Ou seja, no porte do microcontrolador. No porte do microcontroladorzinho lá. Só que daí eu fiz o quê? Eu coloquei muitos relés, um do lado do outro. Depois eu posso até te fornecer a foto, você vai ver. Tem uma foto que tem lá uma plaquinha do protoboard no meio, a quantidade de relés ao redor dela assim, chaveando cada um das sequências do pisca. Foi nessa época que eu comecei a ter contato, que eu vi, né? Porque eu vim aqui, já vim algumas vezes anteriormente na casa do Thiago e eu vi. Aquilo lá daí foi quando eu tomei um susto, tinha um monte de relé, eu sabia que era relé, mas daí eu comecei, caramba, o que esse cara tá fazendo? Aí foi engraçado porque o relé era famoso porque chegava no Natal, a música piscava rapidinho, lento, rapidinho, só que é um tique-tique da seta. Agora imagina 25 daqueles, 30 daqueles, fazendo tique-tique-tique-tique. Ninguém dormia na casa. A caixa ficava no sótão da casa, escondida, abafada, lacrada, porque ela fazia muito barulho, não tinha como, era até engraçado você ver o tic-tic, você sabia que as luzinhas estavam piscando por causa do barulho do relézinho, tic-tic-tic-tic. Legal. E como é que foi, Thiago, aí, desculpa interromper, essa virada? Daí você pegou essa tecnologia de relé e daí eu tô aqui hoje, eu tô assustado, já é o segundo ano que você tá fazendo, né, Thiago? Segundo ano. O primeiro ano, para vocês terem noção, aqui, a rua do Thiago, acho que ele pede até assessoria ao pessoal de trânsito, né? Fecha a rua. Realmente virou uma atração em São José dos Campos. O Thiago está até prestando consultoria para outras pessoas agora também fazendo as suas próprias casas, fazendo o seu próprio circuito. E, novamente o contato dele está aqui, se você achar interessante, entre em contato com ele. E como é que foi, Thiago, esse salto agora, explicando um pouco mais resumido, que a tecnologia vai ficando um pouco mais complexa? Exato. Daí o que aconteceu? Eu fiz o meu vídeo e comecei a procurar na internet sobre luz, que eu achei que eu não era o único. E para variar, obviamente, você nunca é o único em nenhum assunto. Você sempre vai achar outras pessoas que estão naquele assunto. E aí eu comecei a ver que a evolução minha natural era migrar de luz convencional, que tipo, a lâmpada de Natal, por mais que ela fosse pequena, ela continuava com o mesmo princípio do abajur ainda, era só um abajur pequenininho. A evolução dele era controlar por LED, aí eu comecei a estudar o LED, que eu já conhecia na parte do colégio técnico, aí controlava e acendia LEDs lá, só que aconteceu, por volta de 2010, o LED despencou de preço.
Foi o tempo até que a gente começou a trocar as lâmpadas da casa por lâmpadas de LED, porque todo mundo, problema da crise hídrica, está faltando eletricidade, baixo consumo, troca lâmpada. Os processos de fabricação da China também ajudaram muito. Barateou muito o custo, daí começaram a aparecer aqueles rolos de fita LED. Aí eu comecei a fazer fiz o primeiro projeto com LED, ainda LED comum, ele só acendia e apagava. E eu usando o mesmo princípio, só que agora o relézinho não era mais relé, que eu não precisava chavear os 220 volts. O LED ele funciona em 12 volts, então ficava só na eletrônica, ficou bem sem barulho, acabou o tic-tic-tic do relé. Os vizinhos agradecem. A gente também, aqui em casa. Aí a gente passou a acender fita LED. Só que a fita que eu estava trabalhando ainda era uma fita que eu acendia ela inteira. Eu não conseguia acender 1, 2, 3, Qual 5. o tamanho das fitas, mais ou menos, só o pessoal? O padrão de rolos de fita de 5 metros. É o padrão que se vende por aí para todo tipo de fita. Mas tem tudo quanto é tipo, tem mangueira, tem tudo quanto é tipo de LED. Se precisar qualquer coisa de LED, você me pergunta que eu te ajudo. O pessoal usa até em carro, né? Usa. Aqui na própria cidade nossa, os ônibus tá interessante, depois você pode pôr uma foto para eles verem. O ônibus, tem alguns ônibus da cidade que estão cercados com LED, o contorno. Quem não sabe o que está falando, é aquele caminhão da Coca-Cola que aparece lá na propaganda da Coca-Cola. Vou usar o exemplo dela só para você fixar. Aquela carreata lá que passa o caminhão com os LEDs no caminhão, ele passa pela cidade aqui também. Thiago foi consultor dele. Brincadeira, isso aí, bem que eu queria. Mas aí o ônibus da nossa cidade, o ônibus daqui, do circular, que leva a gente para qualquer lugar urbano aqui, também colocou, então ficou legal. Mas aí, depois disso aí, eu comecei a observar os outros projetos de outras pessoas do mundo e eu vi que eles estavam evoluídos já. Ele conseguia acender um LED em vez de acender a tira inteira, que eu estava tendo problema. Quantos LEDs mais ou menos você usou no seu primeiro projeto? Aquele que eu vi, que até saiu no jornal aqui na cidade, enfim. O primeiro de todos tinha 2.500 LEDs, 2.532 para ser. Ou seja, 2.532 LEDs, para cada LED, quantos bits você tinha que ter para... São 3 bits, né? Que você estava 3 canais de comando, exatamente. Um para comandar o vermelho, o verde e o azul. Então hoje, o último LED que eu estou usando é um LED digital RGB. Como assim? O RGB, se vocês não sabem, é aquele LED que eu comando que cor que ele quer que acenda. Eu posso mandar ele acender amarelo, verde, é o único LED que eu mando as 3 cores, aí a combinação entre elas produz uma cor que eu quero. Que é o princípio básico dessa tela que você está assistindo agora. Exatamente. A telinha tem lá, cada pixel da telinha ela tem um LED RGB, que são as 3 cores primárias, vermelho, azul e verde. Vermelho, azul e verde. E daí, só que esse LEDzinho da sua tela é tão pequenininho que o nosso olho não consegue perceber, que é o princípio da televisão, enfim. Então o Thiago fez como se fosse um... Aí agora eu consegui, foi a última tecnologia que eu estou usando, é usar um LED digital, porque daí eu tenho a capacidade de controlar a intensidade que ele acende, é o mais forte, é o mais fraco, a cor que ele vai acender e qual que vai acender numa tira de 5 metros, que eu falei antes que eu acendia tudo de uma vez. Agora eu posso falar, acendo o primeiro, acendo o último, acendo do meio, eu controlo isso. Legal. Entendeu? Então foi aí que esse foi o fim. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha no vídeo aí. O pessoal já está curioso. Tá curioso. Legal, então vamos fazer o seguinte, Thiago, vamos dar uma olhada meio por cima, porque é um vídeo curto do YouTube, não dá pra gente, vamos dizer assim, explicar com todos os detalhes, tecnologia. E novamente eu vou deixar o link do Thiago aqui embaixo na descrição do vídeo, e daí vocês cadastram um e-mail no seu e-mail, que depois o Thiago troca uma ideia com vocês. Vamos lá, Thiago? Beleza. Vamos lá então. Vamos lá. Então aqui, ó, pessoal, ó, isso aqui é um rolo de LED de 5 metros que eu te falei, ó. Ele é à prova d'água, obviamente, senão estraga lá na chuva. E aí se desenrola, você vê que aqui tem um LED, cada LED desse ganha um endereço. Ele literalmente ganha um endereço. Vocês que são da área de técnico de informática, é similar a um IP de computador, cada um tem o seu. Então, literalmente, o 1, o 2, o 3, depois eu tenho a capacidade de dar comandos assim. O 1 acende na cor verde, 2 acende na cor vermelha e assim sucessivamente. Então, aí aqui é onde eu trabalho. Eu uso os computadores, aqui eu ponho a foto da minha casa e aqui do lado esquerdo eu programo certinho cada um deles. Deixa eu ver se eu consigo dar um preview para vocês verem aqui. Aqui em cima vai estar melhor. Aqui em cima eu programo cada LED para eu não precisar decorar o número, eu coloco o nome dele. Então eu sei a posição que ele está, portão, esquerdo, cima, tal, eu numero, tal. Aí eu faço até um monte de rascunho, até engraçado. Se vocês olharem aqui meu projeto, vocês vão dar risada. Só não conta pra ninguém, você vê que eu sou altamente tecnológico, usando folha de sulfite para fazer o projeto. Mas aqui é o fim da coisa.
Aqui, ó, eu sei exatamente, eu fiz todas as contas de fonte e tal, talvez não apareça certinho no desenho, mas tá um rabisco da minha foto para onde vai passar os LEDs, as fitas, tudo. É tudo feito na mão, tudo feito ainda um pouco arcaico, mas depois que termino de fazer o projeto manual, eu logicamente passo a limpo. E aí eu transfiro para o software e aí cada fita dessa passa a ganhar um endereço, um número. E aí depois desse mesmo software eu consigo sequenciar. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui só para fechar. Eu consigo sequenciar, ligar a música e os nomes que eu dei aqui, ó. Então aqui na minha tela, como vocês podem, não sei se está dando para ver direito, mas enfim, a música está passando aqui em cima e 100% dos LEDs estão aqui, todos. Então eu consigo ver um por um. E aí eu mando acendendo a cor verde em rampa, inclina, desce, sobe, aumenta. E assim eu faço para cada um dos 3.000 e poucos LEDs que estão ali no show. Então, de modo geral, é isso assim que funciona essa mágica aqui, digamos assim. Bom, pessoal, como vocês viram lá, eu programo lá. Depois que eu programo lá, eu trago a música aqui por um pendrive, ó. Então eu tiro a música lá e a programação de qual o LED vai acender. Trago, espeto isso aqui em um computador Raspberry Pi. Para quem não conhece, é um computador mesmo, ele é bem barato, ele é do tamanho do cartão de crédito, mais ou menos, você pode ver. Ele tem placa de som, placa de vídeo, placa de rede, vem tudo nele. E, então eu uso ele para comandar o show. Aqui é só a fonte de alimentação, aqui ficam as placas de interface com LED. Então ele comanda as placas de LED e aqui toda a fiação, como vocês podem ver que tá beleza aqui, vai tudo lá para fora de casa. Tudo isolado, como a gente tem muita chuva aqui no Brasil, um dos principais problemas que eu sofro muito é fusível. Se der curto lá, desarma o fusível aqui e resolve o problema. E por fim, um roteador Wi-Fi que eu uso para comandar tudo o show pelo meu celular. Então aqui basicamente é a placa aí de controle. Para fechar também, lógico, do computador sai o áudio que vai ser tocado lá nos alto-falantes lá em frente à minha casa lá. Então, de modo geral, é isso aqui que faz o show de luzes acontecer. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, gostado também do trabalho do Thiago, que é o verdadeiro hacker no sentido puro da palavra e samurai no sentido do canal. Thiago, comenta agora pro pessoal. Pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha, dá uma curtida aí, vamos liberar o link aqui com o Felipe no canal. Tem o vídeo do YouTube, segue lá no Facebook. Agradeço a todo mundo aí e se quiser saber mais, entre em contato, fala. E uma coisa é fato, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, principalmente no mundo da programação, só depende de você mesmo. Legal. Estuda que você chega lá. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal do Thiago também. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.